Bem-vindo novamente ao curso Mão na Massa. Então, dando continuidade à parte principal do nosso sistema, a gente tem que resolver um problema que é relativamente simples, mas que pode ter passado desapercebido aí pela maioria de vocês. Então, no última aula nós falamos que nós temos o nosso pequeno sisteminha aqui, mas nós temos que lembrar que nós não estamos fazendo a deleção de um determinado registro de forma permanente. Nós estamos, na verdade, fazendo um update. E isso implica em várias coisas. Bom, lembre-se que nós temos aqui nosso assignment, nós temos o nosso Java Exam, nós temos duas questões. Legal. O que acontece se eu chegar e deletar o que é uma JVM? Então, por exemplo, se eu chegar e deletar o que é uma JVM, vim aqui em Questions, o que é uma JVM, Edit, deleta, Yes, pum, foi deletado com sucesso, sumiu daqui. Agora, se nós voltarmos, volta aqui para a parte dos cursos. Realmente a gente precisa de um menuzinho. Formos em Assignments, Java Exam, Create Exam. Nós não temos mais o que é JVM. Legal, até aí tudo bem. Isso é o comportamento que nós estávamos esperando. Provavelmente vai ter que mudar no futuro. Só que o que acontece? Nós temos outros tipos de coisas que podem acontecer no sistema. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para o nosso question. Lembre-se que está fazendo o cascade delete. Então, o JVM nós temos que atualizar aqui e temos que atualizar também todas as alternativas. As alternativas que estavam relacionadas àquela questão foram automaticamente desabilitadas. Isso é o que nós já fizemos do nosso sistema. Só que aí nós temos que pensar da seguinte forma. Espera aí, faltou question assignment. O que acontece se eu deletar uma alternativa? Então temos aqui novamente what is JVM. Vamos voltar. Estamos aqui na parte dos cursos. Vamos para as questões. Estamos na questão what is JVM. Vamos em choices e vamos pegar aqui is a virtual machine. E eu simplesmente deleto. Temos uma questão, uma alternativa para essa questão what is JVM. Agora, se nós voltarmos lá para o nosso assignment, Maratona Java, Java Exam, Create Exam, nós ainda temos essa alternativa. Então, isso aqui pode dar uma dor de cabeça no futuro que vocês nem imaginam. Nós vamos tentar bloquear isso agora, porque isso não pode acontecer. Lembre-se que para adicionar aqui, você precisa ter pelo menos duas alternativas, e nesse momento nós temos uma. Então, na verdade, isso é um bug que nós temos que corrigir. Então, só voltando aqui lá no Choice. Vamos voltar aqui no Choice. Deixa eu atualizar aqui. E atualizar esse cara. Legal. Então, o que a gente tem que fazer? Na hora que a gente for deletar uma determinada alternativa, uma alternativa de uma determinada questão, nós temos que verificar se aquela questão está sendo utilizada em algum lugar aqui nos nossos assignments. Não só em uma, na verdade nós temos que ver em todos. Nós não podemos deixar ele deletar. Então ele teria que vir aqui, deletar primeiro a questão do assignment para poder deletar as alternativas. Ele ainda pode alterar. Então, por exemplo, se nós voltarmos aqui para as questões, what is JVM, choices, ele ainda pode alterar o que é true e falso. Por quê? Porque isso na verdade não vai importar agora no momento. A gente vai ter que pensar lá na frente como é que a gente vai fazer para esse cara validar, por exemplo, quais são as questões certas e erradas. Esse é um problema para o William do futuro. O William do agora está mais preocupado em deletar. Então eu posso trocar, porque na verdade não tem nenhuma associação. O que está associado é a questão com o question assignment, não as alternativas. Então eu posso trocar esses caras, mas lembre-se que na hora que um determinado aluno responder, independente do resultado que ele colocar aqui, vai ter que ser o que aconteceu naquele momento que o aluno respondeu. Então, não se preocupa com isso, que isso é um problema para a gente no futuro. O agente do agora, vamos ver agora como é que a gente pode fazer para consertar esse cara. Bom, eu acredito que primeiramente nós temos que ir em, deixa eu ver, talvez question. Bom, primeiramente nós vamos precisar pegar a lista de questões. Então,
Em alternativa, você pode ver que nós temos question ID. Então, nós vamos ter que pegar todos os questions assignments baseado naquele question ID. Então, vamos lá no DAO, no question assignment repository. E dentro desse question assignment repository, nós vamos criar um novo método aqui. Nós já temos esse método aqui, list question assignment by question and assignment. Vamos copiar, Ctrl C, Ctrl V, select QA from question assignment QA. Só remove and question assignment ID igual, blá blá blá. E lógico, aqui também. Então, list question assignment by question ID. Legal. Então, agora, quando nós passarmos o question ID, ele vai retornar todos os questions assignment. Ok. Vamos voltar para agora o nosso endpoint. Então, volta lá para o choice endpoint. Procura o método delete. Pronto. Bom, o método delete, agora nós vamos ter que pensar o seguinte. Quando eu for deletar, eu vou precisar fazer uma checagem. Então, essa checagem vai ser uma checagem somente para essa classe. Então, eu não vou criar dentro do serviço, vou criar aqui dentro dessa classe. E nós vamos precisar de uma exceção. Então, se você vir aqui, nós temos a nossa própria exceção, Resource Not Found Exception. Vamos criar a nossa mesma exceção. Vamos copiar esse cara, Ctrl C. Cadê o pacote Exception? Eu pensava que funcionava copiando esse cara. Sei lá, Ctrl C, Ctrl V. Algumas vezes funcionou. Copiando o código aqui, ele gerava uma nova classe. Bom, vamos fazer do jeito antigo então. Dentro do pacote exception, Java class, vamos chamar esse cara de conflict exception. Bom, um dos padrões que se tem para esse caso você queira deletar e já exista algum registro, nós podemos retornar um status aqui chamado conflict. Então nós podemos trocar, em vez de HTTP status not found, nós podemos retornar conflict. Se eu não me engano é o 409. Isso, 409. Significa que está tendo um conflito, que é o que realmente está acontecendo. Você não pode deletar porque a questão está sendo associada. Extends, runtime exception, out insert, constructor. Sobrescreve o construtor que tem uma mensagem. Agora, só isso que a gente queria fazer aqui. Bom, agora que nós temos o nosso conflict exception, vamos voltar para o nosso choice endpoint e vamos fazer uma pequena validação. Private void throw exception throw conflict exception if question is being used in any assignment. Pronto. Tá vendo aqui, a gente colocou esse validate choice question. Já faz um tempão que eu fiz esse código, já não lembro mais o que esse cara faz. Não, esse nome aqui, por exemplo, já não tá bom. The question related to this choice was not found. Vamos refatorar. Botão direito, refactor, rename. Throw exception. Throw exception if question does not exist. Ok. Muito melhor. Então, throw conflict exception if question is being used in any assignment. E aqui, long question ID. Agora vamos precisar adicionar o
question repository, Ctrl D, quer dizer, question assignment repository, e adiciona Alt Enter ele no construtor. Ok, então voltando aqui, question assignment repository, ponto list, question assignment repository. Acho que eu criei o errado. Ok. Deixa eu deletar aqui. Começar de novo. Ok. Então, question assignment repository, ponto list questions assignment by question ID. Passando esse nosso question ID. Alt Enter. Vamos introduzir uma variável local, question assignment, tá bom? E vamos pensar agora. O que a gente precisa fazer aqui? If questions assignment.isEmpty significa que não tem nenhum problema. Return e continua o processamento do método que chamou. Caso não, bom, a gente vai ter que fazer o seguinte: throw new conflict exception. E aqui nós vamos ter que passar uma pequena mensagem. This choice cannot be deleted because this question is being used in the following assignments. Tá, seria legal a gente ter o nome dos assignments aqui que ele está sendo utilizado para o nosso usuário. Então vamos pegar o nome desses assignments. Bom, vamos usar aqui os strings, porque nós temos a nossa lista, question assignments. Então vamos utilizar string.collect. Eu vou colocar aqui QA, porque senão vai ficar muito grande para vocês. QA.get .collect é .map. QA.get assignment.get title .collect collectors.joining. E aqui dentro a gente coloca vírgula com espaço depois. Legal, esse cara aqui nós vamos criar uma variável para ele. Introduce local variable. Vamos chamar ele de assignment. Legal, então o que esse método vai fazer, você já deve saber lá do Maratona Java. Ele vai extrair todos os títulos desse question assignment. E nós vamos passar aqui concatenado no final. Então, ele vai retornar uma exceção. This choice cannot be deleted because this question is being used in the following assignments. E aqui, plus assignment. Legal, então ficou assim. Podemos fazer o seguinte, pronto. Então, agora nós vamos ter que fazer o seguinte, aqui, antes de deletar, nós vamos ter que chamar choice repository .find one id. Nós já temos certeza que ele vai achar. Introduce local variable choice. Deixa eu ver uma coisa aqui. Infelizmente ele vai chamar duas vezes. Deixa eu
find one aqui, find one aqui. Eu acho que não acredito que questão de performance não vai afetar, porque são poucas vezes que esses caras são deletados. E agora nós chamamos o método throw_config_exception, blá blá blá, choice.getQuestion.getID. Legal, aparentemente era isso que nós tínhamos que fazer. Vamos reiniciar. Vamos para o nosso front-end. Então temos aqui as questões. Sabemos que esse cara já está sendo utilizado lá no nosso assignment de Java Exam. Vamos em Choices. Vamos tentar deletar. Legal. É isso que eu queria. Agora vamos adicionar outra. Deixa eu ver aqui. Como é que a gente pode fazer? Vamos adicionar esse cara em outro exame. Então nós temos Maratona Java, Assignments. Temos Java Multithread, Create Exam. Estamos adicionando essa mesma questão em outro assignment, ou seja, essa questão está agora em duas provas. Vamos novamente para as questões. What is JVM? Então, essa What is JVM está em duas provas. Vamos tentar deletar e nós devemos ver dois nomes. Legal, as duas provas, Java Exam e Java Multithread. Legal, está funcionando, mas ainda falta uma coisa. Os nossos testes. Deixa eu ver aqui. Nós formos lá no Choice Endpoint Test. Eu tô com esse erro aqui, eu não sei se é por causa de algum conflito que eu tenho em alguma dependência que eu estava usando no trabalho. Deixa eu ver se eu atualizar aqui pom.xml. Deixa eu ver aqui 1.5.9. Deixa eu ver se esse erro vai sumir. Bom, sumiu. Agora nós temos que fazer o seguinte, nós temos que, primeiramente, nós podemos rodar esse cara para ver se está tudo funcionando de boas. O delete já foi para o beleléu. Justamente porque nós alteramos e agora nós precisamos consertar esse nosso teste. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos ver esse método que falhou. Delete deve estar lá embaixo, está aqui. Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, delete choice when id exists should return 200. Vamos trocar aqui, delete choice when id exists. And its question is not in any assignment. Should return 200. Legal. Vamos copiar esse cara. Ctrl C. Ctrl V. Agora nós vamos delete choice when id exists and its question is in any assignment. Should return 409. Então do jeito que tá, ele já vai rodar, ele já vai funcionar, porque é o que está acontecendo. Só que agora nós temos que fazer o caso certo. Bom, o caso certo, vamos pensar em como é que a gente vai fazer ele. Primeiro nós precisamos de uma alternativa que não esteja associada a essa questão. Então nós vamos precisar criar uma outra alternativa. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Então nós temos a mock choice correct answer. Vamos trocar aqui mock choice question not associated with assignment. Vamos colocar o ID dela 3. E é o seguinte, choice nós vamos ter que alterar a questão aqui também. Ver aqui, question.
C, Ctrl V. Vamos adicionar aqui introduce local variable, replaces all occurrences, question.set id. Até agora o id é sempre 1, então vamos adicionar 2. Então se você vir aqui no mock question, você vai ver que o question id é 1. Legal. E precisamos adicionar também aqui um novo choice. Choice. Not associated. Nada mais é do que uma alternativa limpa. Legal. Então, talvez o mock aqui, Ctrl D, choice with question not associated, ou seja, quando nós pegamos o ID 3, nós queremos que retorne esse objeto aqui. E lá no nosso delete, onde nós tivemos problema, aqui nós vamos chamar o 3. Vamos executar agora, run. Ah, 409. Faltou a gente fazer o mock da chamada do question assignment repository. Então vamos adicionar aqui também o question assignment repository. Question assignment repository. Question assignment repository. Então, vamos fazer o seguinte, aqui no setup agora, vamos adicionar na primeira linha. Então, quando nós chamarmos question assignment repository ponto list question assignment by question ID, passando o choice.correctAnswer true, ou seja, passando o ID 1, na verdade 2, ou seja, quando nós passarmos o ID 2, na verdade não é esse ID aqui não, é o ID da questão, tá certo? Então choice.getQuestion.getID. Então quando nós passarmos o ID 1, then return, deixa eu dar um enter aqui, ele espera uma lista. Então collections.singletonList, a gente pode retornar question, pensei que a gente tinha question assignment aqui, vamos ter que criar, na verdade nós precisamos não, podemos chamar question assignment test, question assignment endpoint test ponto mock question assignment. Então, ou seja, quando a gente executar o list questions assignment para o ID 1, que é o ID da questão, ele vai retornar a lista com esse cara. E nesse caso aqui embaixo, nós temos dois casos. Um onde a gente passa 1, que tem que realmente dar a exceção, porque esse 1 aqui na verdade é do repositório da alternativa, mas essa alternativa tem question 1. E essa alternativa tem o question com ID 2. Então, teoricamente, esse cara não vai dar problema. Legal. Então, o método funcionou. E a gente pode testar agora a classe toda. Deixa eu parar aqui o servidor que já estava rodando. Sexy demais. Então, é isso aí, gente. Então, na próxima aula nós vamos continuar trabalhando em cima dessa classe. Não sei exatamente o que a gente vai fazer, porque ainda não parei para pensar, mas com certeza vai ser alguma coisa relacionada a essa parte do sistema. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!